Bom, eu sou mãe de adolescente, né? E fico olhando Valentina, fico olhando a Loiara hoje com 17 anos e que lugar é esse, né? Da onde a gente pensa no processo, no período pós-redemocratização, e é claro que temos avanços, temos construções, mas para onde a gente tem que ir? Qual é a responsabilidade que recai? E aí eu vou tentar fazer, talvez, esse meio do caminho aqui entre os jovens há mais tempo, né? O Marcelo fala um pouco disso, entre uma galera mais cascuda e a juventude, qual é a responsabilidade que está colocada para a gente? No sentido de muita coisa acontecendo e às vezes é chato mesmo, às vezes dá trabalho. Bom, eu sou da Maré, e aí queria começar falando com vocês, boa parte aqui sabe, mas queria começar falando com vocês desse lugar. Hoje cedo, desculpa pelo atraso, eu ganhei uma bolsa e faço inglês toda sexta de 7 às 10 e pouca. Então, porque é isso, a gente tem que estar em organização, em formação o tempo todo, né? Bom, e em determinado momento a professora estava falando, era um if, né? E se você... e é como o pessoal sabe hoje, né, da candidatura, desse lugar de ocupação do espaço público, aonde que eu quero estar daqui a 10 anos. Aí um monte de gente começou a especular um monte de coisa, né? Senado, presidência, epa, nem assumimos ainda, vamos devagar com andor, vamos pensar em novas construções. E aí eu estava lembrando que a época da eleição do Collor, eu morava no Conjunto Esperança, só para situar vocês, ali perto da Fundação Oswaldo Cruz, a primeira favela da Maré, depois do Caju, depois do cemitério. E ali, boa parte votou no Moreira Franco e no Collor. Então, esse lugar que, salvo engano, tanto Cláudio quanto Marina falam desse conservadorismo e reacionarismo das classes populares, se a gente pega esse processo da redemocratização, sempre teve marcado, né? Do lugar que a gente pode avançar. E aí a minha formação cristã, brasileira, de um processo do Fé e Política, tem as comunidades eclesiais de base, as missas afros, como algo que ainda tentava resistir a essa já investida de um campo neopentecostal, para a gente dizer, bem amplo. Isso na Igreja Católica, na renovação carismática, enfim, numa canção nova da vida. Que tem projetos de poder. E que há algum tempo a Igreja já resiste, já se organiza. E aí, para continuar nessa linha, precisa de mais. A gente, né, enfim, tentar responder essa coisa da luta do protagonismo, de quem são os novos sujeitos e de uma divisão da nova sociedade em termos de memória e futuro, traçando um lugar do que nos une. Eu tenho uma formação também, enfim, fiz sociologia e sempre me reivindiquei do lugar do marxismo, porque aí também era o lugar da esquerda, do campo progressista, mas cada vez mais acho que a gente tem que repensar as categorias e o quanto que elas estão dialogando com essa galera aqui. Enfim, o que é para vocês a classe trabalhadora? O que é falar com vocês sobre identidade de classe? Qual é a Tainá? Você? E a outra? Íris ou Líris? Íris. Íris, nós duas, enquanto mulher negra, o que nos une e o que nos separa? Porque... aonde que a gente mora, qual é a nossa trajetória. Certamente, para os mais novos, essa história desse último período do lugar de fala tem sido muito presente, né? Principalmente nas redes sociais. Quem pode falar, então você é homem, você não fala pela mulher. Você é a mulher negra, você não fala pela mulher branca. Que lugar é esse da possibilidade dos diálogos, né, Pedro? Cada vez mais inviabilizados. Ou de que maneira nós somos invisibilizadas a partir desse não diálogo. E aí, como depois desse processo de eleição e da formação, é por isso que eu quero falar com o Marcos, mas também principalmente com vocês, do lugar da gente se formar, ler, refletir, vai dar trabalho, mas o que tudo isso, dos desafios que estão colocados no século XXI, que juntam o lugar geracional, junto o lugar da identidade e junto o livro que eu vou da Angela Davis, dos mulheres, raça e classe. Como que o debate hoje do processo identitário está tão marcado, principalmente na última década, e o quanto que a gente avança e ainda precisa avançar.
Quando eu chego na Comissão de Direitos Humanos, e aí queria deixar já o parabéns e o carinho, porque Bel Mansur sempre foi uma referência. O lugar da gente, da construção, ali era um debate da esquerda, um debate de um campo progressista, e um debate que não tinha a centralidade que a pauta de direitos humanos tem hoje. Ou não importa os amigos, ou os conhecidos, ou os jovens negros que estão morrendo nesse contexto todo. É claro que a gente precisa falar do dia 4, mas a gente precisa, sem hierarquizar a dor, não é essa a perspectiva, né? Sem hierarquizar as mortes, também falar do processo de Costa Barros que não anda, do quanto que essas mães tentaram suicídio por conta de toda a ausência, ou melhor, relação do Estado de apenas abafamento, maquiagem, aproveitamento. O que são esses 5 jovens agora assassinados em São Paulo? Não pode ser só uma coisa que a gente viu assim. Hoje, é claro que tem o processo do golpe, e eu fui para a rua 2014, enfim, né? Enfim, a gente nunca saiu da rua, mas pensando principalmente de 13 para cá, eu lembro que no 20 de junho, na Presidente Vargas, esse campo reacionário estava no nosso lado. Ou a gente não ficou? Certamente cada um aqui se incomodou com alguma faixa, placa, cartazinho, morte a todos. Ou do lugar hoje da construção partidária, a gente não teve as agressões e as violências com relação aos partidos e as diversas formas de luta. Bom, então, nessa construção, eu tenho focado muito nesse lugar das identidades, do lugar do que nos constrói, da nossa biografia e do lugar onde a gente lê o mundo. Se a gente ampliar, tanto Júlio, Alex, Felipe, Tainá, assim, nós somos todos negros. Talvez ele achasse que não, mas a régua da negritude não é o outro que vai dizer, fala da nossa história, fala do lugar que a gente tem de colonização e do processo de descolonização que a gente precisa ter, porque aí a gente consegue fazer o link com o que Cláudio traz da Bolívia e da América Latina e com toda relação internacional que Marina está fazendo, para a gente entender que lugar é esse que nos compõe, da onde a gente está fazendo essa construção. E eu tenho apostado muito numa luta e num protagonismo que é de juntar velho e novo, mesmo nesse lusco-fusco, mesmo nesse período que talvez seja mais arenoso, mas que a gente resiste. E aí não é só porque eu quero estar animada, porque, né, vamos lá, sexta-feira, ou então... Não é isso. É porque... Eu, por exemplo, no processo da Comissão de Direitos Humanos, numa diversidade de casos, o tempo todo, quando a gente falava da ditadura de ontem e de hoje, e aí, enfim, a gente pode aprofundar nessa questão, toda vez que se falava que as favelas vivem uma ditadura, eu sempre questionei. Por tudo que eu estudei, por tudo que eu, enfim, não vivi, mas por todas as histórias do que foi o processo da ditadura. A gente pode falar de genocídio, a gente pode falar dos desaparecimentos. No meu ponto de vista, o acúmulo e os retrocessos que estão colocados não colocam a vivência de hoje num processo da ditadura. É questionável. É claro, ou a gente não tem que tratar a Comissão da Verdade de ontem e de hoje, o processo da Comissão da Verdade da Democracia, ou a gente não tem que tratar e valorizar todo o acúmulo do lugar, dos desaparecimentos, dos homicídios, mas que números são esses? De fato é a mesma coisa? De fato, de direito, do que a gente vive, da resistência, do lugar onde as pessoas não poderiam ter esse autogestionado, essa auto-organização, e aí tentando sugar um pouquinho de Cláudio nesse sentido, porque hoje, essa galera que está dialogando com vocês, e acho que todo mundo aqui nas redes sociais já viram, né, a coisa das tretas, está falando de uma autogestão, que fala de uma autogestão comunitária, que muitas das vezes fala de pegar em arma sem o processo de aprofundamento da política necessária para que a gente consiga construir um lugar comum, da coletividade, da irmandade, do que nos une. É isso? É só pegar em armas? E aí eu tenho questionado cada vez mais no ato das mulheres do Ni Una Menos,
que a gente precisa sim internacionalizar as nossas lutas e fazer os diálogos, tinha alguns movimentos reforçando e falando da ponta do fuzil. E eu me neguei a falar sobre a ponta do fuzil. Porque toda vez que eu volto para a Maré que tem a ponta do fuzil, seja do traficante ou seja da polícia, isso é uma violência, isso é uma agressão. Eu não quero falar da ponta do fuzil, nem para o homem machista, enfim, branco, negro. Eu não acho que os nossos processos e o acúmulo que a gente tem que ter para dialogar, seja na agroecologia, seja nas escolas, seja na Via Campesina, seja num lugar de construção, de acúmulo, e para que essa identificação e essa identidade de classe aconteça, passe por aí, passa por novas experiências, mas não vai passar por esse lugar da violência por que isso, né? No acúmulo da comissão também, isso se aproxima muito do debate punitivista. E quem é que está preso hoje? Quem é revistado hoje? Quem são os elementos suspeitos? E aí foi mal, somos nós. Então, esse lugar que trata, né, a ponta do fuzil, o lugar das divisões, esse lugar desse crescimento, desse encrudecimento do conservadorismo, também traz um debate moral muito forte. E aí a gente vai ter que fazer as nossas autocríticas, principalmente aí retornando nesse lugar do processo eleitoral, do que é ganho, do que é resistência. E da onde que mexe com a gente. Aí eu fico muito feliz e a gente tem que estar cada vez mais próximo, só pensando que lugar é esse do trabalho de base, é onde que a gente aprofunda. Porque queiramos ou não, concordamos ou não, o lugar da utopia e do trabalho de base, o lugar de quem está perto, a Universal também construiu. E aí, nem queria citar a Universal, mas enfim, esse lugar... né, de que acaba materializando o que foi essa vitória. E pasmem, estava dando uma olhada no jornal, há 13 dias do processo eleitoral e o prefeito não fez transição nenhuma. Não fez conversa nenhuma. Então aquele lugar, nem o lugar da gestão, do processo da administração pública, do lugar do Estado, está colocado. Então, preparemos-nos, nos organizemos. Porque o que isso significa? Enfim, né? Vai passar de ano. A gente começa a se organizar, né? Vai fazer o que no Natal, vai fazer o que no Ano Novo, vai ter férias, vai estudar mais, vai só descansar. Então, assim, de um ano para outro e de um governo para outro, são 8 anos de um governo, há 13 dias do processo eleitoral, o prefeito que está aí visitou Jerusalém, mas não teve nenhum diálogo com o prefeito atual. Pois é, vai entender. E que lugar é esse que a gente vai ter? Então, é chato às vezes acompanhar a política? Mas a gente precisa acompanhar. É chato às vezes parar e dar uma olhada para ver aonde que está colocado tudo isso. E aí cada vez mais eu espero que a gente junto, consiga reconfigurar essa história, que tem se falado muito de uma história contada por nós mesmos, e que eu prefiro ficar com o Ubuntu da negritude, ou das mulheres negras, que traz uma sobe e puxa a outra, ou do eu sou porque nós somos. E aí não é frase de efeito não, é porque tanta coisa a gente já viveu e tanta coisa a gente vocês já construíram. Então, esse diálogo, né, dos um pouco mais velhos e da juventude, a gente precisa afunilar para que essa memória e futuro nos fortaleça. Fortaleça, inclusive, e aí já... trazendo uma coisa que eu tenho ficado muito incomodada, não acho que a gente tem que dar palco. Eu não compartilho, não cito, e aí é para, né, você estar aqui nesse lugar de confiança, nada dos bolsonaros e dos felicianos. Não acho que essa propaganda negativa fortaleça a gente, fortalece a eles. O Plano Nacional de Direitos, não estou dizendo que a gente tenha que passar e fingir não existe, né? Meu ponto não é esse. É porque eu recebi no WhatsApp, ou seja, de pessoas que têm o meu celular, tudo bem, né? Já foi público, mas assim, em alguns grupos individuais, gente replicando o Twitter do Bolsonaro falando do Trump. Se a gente não quer que esse cara tenha espaço em 2018, cargas d'água, por que faremos isso? Qual é a disputa de narrativa que nós faremos? Que lugar é esse me parece um pouco falta de senso, assim. A quem a gente quer dar espaço?
Eu duvido que vocês que, né, enfim, para de novo dialogar, só compartilhe coisa do seu time. É óbvio que eu acabo compartilhando coisa do time, né? Se for Flamengo, vai sacanear o Vasco e assim vice-versa. A gente não está falando na política de Fla-Flu e não está falando na política de torcida organizada. E a gente viveu isso, essa dicotomia nesse último período. Ou a gente amplia esse, e aí Sandra, quando fala dos 7 vereadores, pensando já nos desafios que estão colocados, além dessa construção de alternativa, desses diálogos, me parece, Sandrinha, que a gente vai precisar ampliar minimamente o lugar do campo democrático. Tá, sendo possível, óbvio, não estou dizendo para que a gente seja de uma bancada com o PROS ou com o Messina, mas tudo que está colocado até agora parece que o Messina era contra a escola sem partido. E aí a gente não vai dialogar? Estou trazendo a política dura e crua. E aí, para falar de novo com vocês, Ingrid, sai do telefone. Olha para mim. Eu te amo também, não faz isso. Só porque é a nossa vida. Pensa assim, o Plano Municipal de Educação estava arquivado. Não sei se vocês souberam do Plano Municipal de Educação, começou a tramitar, acho que ontem ou hoje. Recebi aqui. E esse Plano Municipal de Educação, eles tiraram de todo o plano todos os lugares onde a palavra gênero estava colocada. E aí, como eles são muito competentes, muito legais, muito qualificados, tem gente que já ouviu a piada, tiraram também gênero alimentício. A gente é a segunda maior bancada. Ou a gente amplia essas possibilidades de diálogos, ou vai ser só rodo. E aí, para chegar na Zona Oeste, no transporte, para a gente debater, por exemplo, as diversas formas da família, para a gente falar hoje, Ingrid, na base da pirâmide, se a gente pega a população economicamente ativa, nós, mulheres negras, são a que ganhamos menos do que todos. Ah, mas eu ganho bem, você ganha bem. Não, não é isso. No geral, as mulheres negras no lugar da política econômica hoje recebem menos. E aí, olha que maluquice, do revés. Estão no topo dos índices de assédio e estupro. O das mulheres brancas diminuiu e das mulheres negras aumentou. Não lembro agora o dado de cabeça. E dados do Instituto de Segurança Pública, não é dado da Marielle, não. Não são meus, não. Dados oficiais. E se tem esse dado, tem que ter um tipo de política e de diagnóstico que a gente precisa disputar isso por dentro. E aí eu tenho muito acordo, acho que isso... Bom, eu fiz pré-vestibular comunitário, o meu lugar sempre foi na rua, esse lugar da disputa institucional, ele ocorria por dentro da Comissão de Direitos Humanos e agora nesse lugar da figura pública, mas a eleição é meio. Ou aquilo lá serve para a gente estar conversando sobre isso e sobre tantas outras coisas, ou não adianta. Mas o processo de emancipação, e a Angela Davis fala um pouco disso, o processo de emancipação, principalmente das mulheres negras, passa pelo reconhecimento, então sim, pelos nossos cabelos, pela disputa simbólica e pela disputa objetiva, passa sim pela autoafirmação, desse lugar que não vai olhar a gente assim, elas são... só objetificadas, e da mulher negra que é cada vez mais hipersexualizada. Não, que você vai ser a agrônoma, a agricultora, a médica, a professora ou a vereadora. Do último período, eu não sei se agora são 10 ou 16 anos, estou confusa. Porque teve da Benedita para a Jurema, e da Jurema, são coisas de mais de 10 anos para ter uma mulher negra na Câmara Municipal. E aí é a que está mais vulnerável, mas não tem representatividade. E aí não estou dizendo com isso que qualquer representatividade importa, né? Tem o lugar da classe, e aí é essa interseccionalidade que está muito na moda, mas essa junção é o ponto em comum que eu tenho com Sandra, com Marina, com Bel, com Ana, com Flávia e com Ingrid. Então, é o que nos une desse lugar da interseção ou da interseccionalidade que vai pautar essa próxima disputa. E aí vou concluindo desse campo onde as experiências e as resistências estão no Museu da Maré, por exemplo, no Museu de Favela, no Museu do Funk na Zona Oeste, estão nessa construção de novas formas de organização e da autogestão que passa
pelo sentido da horizontalidade, da onde nós possamos estar, e do quanto que é fundamental a gente lembrar desse lugar das construções das identidades e do que é a exploração capitalista, mas o quanto que é a resistência que vem a partir da luta central, no meu ponto de vista, de direitos humanos, das mulheres, né, do debate de gênero, e claro que mais amplo que o debate da mulher em si, mas o debate da identidade de gênero e o debate racial. Os índices hoje de homicídios não é pauta. O que é pauta é o debate da corrupção. E a gente precisa disputar esse imaginário e esse lugar dos jovens negros que estão morrendo, das mulheres negras, das mulheres e mulheres negras que são vítimas, e do quanto que a cada momento tem uma chacina na favela. Isso compõe essa luta do trabalho de base, essa luta da autogestão e essa luta internacional. É essa junção aqui que a gente tem que pensar nesse próximo período, porque eu sou porque nós somos, e esse acúmulo é fundamental para a gente seguir. É isso. Obrigada.